Bom dia, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Bom dia a todas, sejam bem-vindas, sejam muito bem-vindas. A paz do Senhor, que todas as que estão a chegar também sejam muito bem-vindas. O estudo que nós vamos fazer nessa manhã é um estudo muito profundo, né? Eu vi que é um capítulo muito extenso e nós vamos dividir esse capítulo de hoje em duas partes, tá bom? Por quê? Né? Eu ontem, fazendo o estudo, o Espírito Santo falou, não dá para passar correndo. Passar correndo não é o objetivo. Não dá para simplesmente ler e falar, pronto, tá lido. Não é assim que o Senhor tem pedido para que eu faça. Então, nós vamos ler até quando Jesus ora no Getsemane. Depois, nós vamos encerrar e amanhã nós terminaremos esse capítulo, porque é um capítulo muito rico, né? Ele fala sobre o início da paixão de Cristo. Então, assim como nós estamos tendo um conhecimento profundo, com calma, com amor, conforme Jesus vai derramando, vai continuar até o fim, mesmo o capítulo sendo grande. Amém? Então, que a nossa atenção e o nosso coração estejam voltados aqui, agora, em nome de Jesus, para que o nosso espírito, para que a nossa alma entenda verdadeiramente o propósito de Cristo aqui na Terra, tá bom? Então, vamos lá. Então, o capítulo 26, ele vai falar do início da paixão de Cristo. Esse capítulo, ele marca para a nossa vida o início dos eventos que culminam ali, que vai chegar até o final mesmo na crucificação de Jesus. Então, o capítulo aborda a conspiração para prendê-lo, né? Que é as pessoas conspirando ali para prender Jesus, a traição de Judas, a última ceia, a oração no Getsemane, que é onde nós vamos parar hoje, tá? Depois fala sobre a prisão de Jesus, né? E o seu julgamento perante o Sinédrio e a negação de Pedro. Então, é muito profundo. Amém? Então, vamos lá. Do versículo 1 ao versículo 5, vai trazer para nós sobre que Jesus prediz a sua morte. Vamos ler, para ver o que fala. Então, é Mateus, capítulo 26, tá? Do 1 ao 5 eu vou ler. Quando Jesus acabou de ensinar essas coisas, disse aos discípulos: vocês sabem que daqui a 2 dias vai ser comemorada a festa da Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus se reuniam no palácio de Caifás, o grande sacerdote, e fizeram um plano para prender Jesus em segredo e matá-lo. E eles diziam: não vamos fazer isso durante a festa, para não haver uma revolta no meio do povo. Então aqui, Jesus ele informa aos discípulos que ele será entregue para a crucificação durante a Páscoa. É isso que ele faz aqui. Mas, simultaneamente, enquanto ele fala com os discípulos, ao mesmo tempo, está acontecendo ali que os líderes religiosos estão conspirando para prendê-lo, tá? De forma discreta, né? Que eles faziam isso sempre assim, de forma discreta, quando era para conspirar contra pessoas, evitando tumulto durante a festa, né? Porque a festa da Páscoa era uma festa importante. Então, podemos imaginar nós, aqui agora, como estaria o coração de Jesus, né? Porque, olha só, ele nos ama muito, amou a todos naquele tempo, ama a nossa vida e vai amar para todos sempre, todo aquele que estiver disposto. Ele ama todos, os dispostos e os que estão fora das leis de Deus. O desejo do Senhor Jesus é que todos se rendam a Ele, né? Então, olha só, Ele nos ama muito, certo? Seguiu até o fim, Ele foi até o fim para a crucificação dele. Ele sabia o que ele ia passar. Então, ele deu seguimento a tudo que ele precisava, mesmo sentindo todas as aflições daquele momento. Enquanto ele avisava os discípulos, ele sabia que os religiosos estavam ali, já conspirando
para matá-lo. Então, ele sabia. Por quê? Porque ele é Deus. Ele é o Filho de Deus. Então, ele sabia o que as pessoas pensavam, ele sabia o que as pessoas estavam planejando, ele sabia quando alguém ia chegar. Então, ele sabia de tudo. Em nenhum momento ele desistiu. Em nenhum momento ele parou por nós. Amém? Então, vamos lá. O do 6 ao 13 agora vai trazer para nós sobre a unção de Betânia, né? Que fala que Jesus foi para Betânia. Que diz assim: Jesus estava no povoado de Betânia, sentado à mesa na casa de Simão, o leproso. Então, uma mulher chegou perto de Jesus com um frasco feito de alabastro, cheio de um perfume muito caro, e derramou o perfume na cabeça dele. Ao verem aquilo, os discípulos ficaram zangados e disseram: que desperdício! Esse perfume poderia ter sido vendido por uma fortuna e o dinheiro dado aos pobres. Mas Jesus, sabendo o que eles diziam, disse: por que é que vocês estão aborrecendo essa mulher? Ela fez para mim uma coisa muito boa, pois os pobres estarão sempre com vocês, mas eu não. O que ela fez foi perfumar o meu corpo para o meu sepultamento. E eu afirmo a vocês que isso é verdade. Em qualquer lugar do mundo onde o evangelho for anunciado, será contado o que ela fez e ela será lembrada. Então, esse Simão que Jesus traz aqui, Simão o leproso, tá? Não é o Simão discípulo dele. Então, Simão o leproso, ele é mencionado aqui na Bíblia como anfitrião de um jantar, certo? Oferecido a Jesus lá na cidade de Betânia, pouco antes da sua crucificação. Então, apesar do apelido de leproso, ele não estava mais com lepra ativa, amém? Pois os leprosos, eles eram isolados ali, socialmente, eles não podiam conviver entre o povo. Então, se ele tivesse com lepra, ele não poderia hospedar alguém em sua casa. Então, ele não tinha mais lepra, mas ele ficou com esse apelido, tá bom? De Simão o leproso. Então, é provável que estudiosos estudaram, né? É provável que ele tenha sido curado por Jesus, o que explica, né, a honra dele de hospedar Jesus ali para um jantar, como gratidão, né? Jesus deu a cura a ele, então como gratidão, ele hospedou Jesus ali para aquele jantar, tá bom? Então, esse apelido acabou ficando permanente, né? Assim conta aqui na parte que quando Jesus referiu a ele é porque ficou permanente. Então, nos estudos traz isso pra gente, mesmo após a cura dele, tá bom? Então, o que aconteceu com ele, com esse Simão? Ele teve a vida transformada. Provavelmente ele teve a vida dele transformada por Jesus. Então, ali, naquele momento, a casa dele serviu de palco para um dos atos mais simbólicos do Evangelho, que é a unção profética de Jesus antes da sua morte. Então, veja bem, esse homem, provavelmente ele foi curado por Jesus, hospedou Jesus ali para que houvesse o último ato profético, ali, o ato simbólico mais importante na vida de Jesus, que foi quando a mulher ungiu ele. Amém? Então, ali naquela casa, conta aqui nessa parte que nós lemos agora, que uma mulher unge Jesus com um perfume caro, certo? Alguns discípulos criticaram o que ela fez, nós sabemos, né? Como sendo um ato de desperdício. Mas Jesus defende ela. Jesus defende e repreende os discípulos, dizendo que ela preparou o sepultamento dele, que o que ela estava fazendo era um ato muito importante. E ele afirma que tal gesto que ela estava fazendo seria lembrado para sempre, em todo lugar, quando o evangelho fosse pregado. Então, ao derramar o óleo na cabeça de Jesus,
A mulher reconhece a autoridade divina e a realeza espiritual sobre a vida de Jesus. Então ali é uma forma simbólica de dizer: tu és ungido, Messias, né? Jesus interpreta esse gesto como uma unção para o sepultamento dele, porque ele sabia que não haveria como fazer isso depois, como na cultura judaica. Na cultura judaica, os corpos eram ungidos com perfumes. Os corpos eram ungidos com perfumes e óleos antes de serem sepultados. Então, portanto, essa mulher ali, ela antecipou profeticamente o momento da morte de Cristo. Amém? Outro aprendizado, ela quebra o frasco. Aqui em Mateus, não fala que ela quebra o frasco, porque o Novo Testamento, os livros, né, os 4 primeiros livros aqui, os quatro primeiros livros, ele repete a história. Nós vamos estar vendo isso. Mas cada discípulo coloca em uma visão diferente. Mas em Marcos, capítulo 14, olha só, Marcos, capítulo 14, que nós vamos estudar ainda, tá bom? Versículo 3 diz assim, ó. Jesus estava no povoado de Betânia, sentado à mesa na casa de Simão, o leproso. Então uma mulher chegou com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume, de nardo puro, muito caro. Ela quebrou o gargalo do frasco e derramou o perfume na cabeça de Jesus. Então, a veracidade da Bíblia se dá em relação a isso. Porque todos contaram a mesma história, mas cada um com um olhar diferente. Cada um observou em um ato diferente, em uma particularidade diferente. Como Marcos aqui, ele reparou que a mulher quebrou o gargalo do vidro e derramou o azeite. Então, ele testificou isso. Mateus já não colocou esse exemplo específico, ele só falou que foi derramado o óleo sobre a cabeça de Jesus. Amém? Então, conforme nós formos lendo, nós vamos ver que cada discípulo teve um olhar diferente para poder trazer essa veracidade sobre a palavra de Deus para nós, tá bom? Então, ela quebrou o frasco, certo? Que é uma outra curiosidade para que a gente aprenda. Então, o que significa? Significa que não seria mais reutilizado aquele frasco, que ali significa então um gesto total de entregas, sem reserva. Aquele frasco não seria mais reutilizado para nada. A última funcionalidade dele foi essa, derramar o óleo sobre Jesus. Então essa atitude dela revela amor profundo, adoração genuína, reconhecimento da dignidade única de Jesus Cristo. Então, enquanto os discípulos criticavam o ato como desperdício, Jesus o exaltou como algo memorável, que seria lembrado para sempre. Amém? Então isso revela como Deus valoriza o coração da adoração das pessoas, mesmo quando ela parece irracional aos olhos humanos, como foi o que aconteceu ali, né? Modo irracional, por quê? Porque os discípulos estavam julgando ela, mas Deus conhecia o coração dela e sabia o que ela estava fazendo. Amém? Agora, do versículo 14 ao 16, traz para nós sobre a traição de Judas, quando diz assim, ó. Então, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi falar com os chefes dos sacerdotes. E ele disse: quanto vocês me pagam para eu lhe entregar Jesus? E eles lhe pagaram 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas ficou procurando uma oportunidade para entregar Jesus. Olha só, Judas Iscariotes ali, ele ofereceu-se para atrair Jesus em troca de 30 moedas de prata, certo? Cumprindo a profecia de Zacarias, capítulo 11, versículo 12 e 13. Zacarias. Quem está com a Bíblia, procura lá, para grifar. Em Zacarias. Vamos ver aqui.
Minha Bíblia tem tanto papelzinho, mas é sinal que a gente usa, né? Aqui, Zacarias, tá quase no final do Antigo Testamento. Zacarias 11, 12 e 13, quando diz assim, olha a profecia que foi colocada, que foi dita por Zacarias. Portanto, a aliança foi desfeita naquele dia. Aí os negociantes de ovelhas que estavam me espiando entenderam que o Senhor estava falando por meio daquilo que fazia. Então eu lhes disse, se estiverem satisfeitos, paguem o meu salário, se não, não paguem. E eles me pagaram 30 barras de prata. Entende? Como que a profecia foi colocada aqui. Então, voltando lá onde nós estávamos. Esse valor era pago, esse valor de 30 moedas de prata, pelo qual Judas trocou a vida de Jesus, era o valor de um escravo comum. Amém? Como diz em Êxodo 21, 32. Ó, Êxodo 21, 32. Vamos testificando. Nós precisamos entender a palavra do Senhor no profundo. Ó. Êxodo 21. Procura na sua também se você tá. Ou anota para depois você grifar. 21, 32. Quando diz assim, ó. Se um boi chifrar um escravo ou uma escrava, o dono receberá como pagamento 30 barras de prata e o boi será morto a pedradas. Então aqui, se um boi machucasse um escravo, teria que pagar o valor de um escravo, certo? Então aqui em Êxodo está dizendo o valor de um escravo, 30 barras de prata, e aqui colocado 30 moedas de prata. Ou seja, Jesus, ele foi desvalorizado ao extremo por Judas, por esse valor. Quando Judas aceitou vender ele por 30 moedas de prata. Então, olha o conhecimento que nós estamos recebendo do Senhor Jesus aqui, nesse estudo. Então, a Bíblia diz que Satanás entrou em Judas, sugerindo que a traição também teve uma origem espiritual. Então, em João, capítulo 13, versículo 2, diz assim, ó. O diabo já havia posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus. Em Lucas, capítulo 22, versículo 3, diz assim, entrou então Satanás em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Então, Judas, ele abriu brechas espirituais. Entende por que nós não podemos abrir brecha espiritual? Porque aí os espíritos das trevas vêm encher a nossa mente para que a gente haja em desacordo com o que o Senhor espera que a gente faça. Então, Judas abriu as brechas espirituais. Quais brechas? Você deve estar me perguntando. A ganância, a falta de arrependimento verdadeiro. Judas, ele tinha muita ganância. Ele era uma pessoa gananciosa, né? E ele não teve um arrependimento verdadeiro ali, ao seguir Jesus. Quando ele começou a seguir Jesus, ele não mudou os sentimentos do coração dele. Ele permaneceu o mesmo presenciando os milagres que Jesus fazia. Então, isso permitiu ali, sobre a vida dele, essa ação maligna, tá? Então, a traição de Judas, entenda uma coisa, fazia parte do plano profético da redenção de Deus. Ó, em Salmos, capítulo 41, versículo 9, diz assim, até o meu melhor amigo, em quem eu confiava e partilhava do meu pão, voltou-se contra mim. Então, nos Salmos, escritos por Davi, pelo rei Davi, ali já havia uma profecia também, dizendo que até o melhor amigo, em quem eu confiava e partilhava do meu pão, voltou-se contra mim. Então, vocês veem que Jesus viveu isso duramente. Para quê? Para nos mostrar que o nosso melhor amigo, comendo na nossa mesa,
também podem se voltar contra nós. E o que nós precisamos fazer? O que Jesus fez? Jesus alimentou o inimigo. Jesus foi fiel a ele até o fim. E Jesus o perdoou pelo que ele fez. Então, se Jesus perdoou, alimentou o inimigo, quem somos nós para não perdoar? Se Jesus continuou o caminho dele até aquela crucificação, por amor a nós, para levar naquela cruz todos os nossos pecados, todas as nossas ofensas, quem somos nós para ficar guardando sentimentos tão pequenos perto da grandeza do que ele fez na nossa vida? Então, essa profecia também é aplicada a Judas em João, capítulo 13, versículo 18. João, capítulo 13, versículo 18, que diz assim, ó. 13, 18. Não estou falando de vocês todos. Eu conheço aqueles que escolhi, pois tem de se cumprir o que as escrituras sagradas dizem. Aquele que toma refeições comigo se virou contra mim. Então, existe testificações de todos os acontecimentos, em vários pontos da palavra de Deus, porque a palavra de Deus não mente, ela é testificada em vários livros, por vários olhos, por vários discípulos e também no Antigo Testamento, que é antes da vinda de Cristo. Amém? Então a morte de Jesus precisava acontecer para que o plano da salvação se cumprisse e Judas foi um instrumento, tá? Mas isso não tira a responsabilidade dele. Não tira. Então, após trair Jesus, o que aconteceu? Judas se arrepende, mas não se converte verdadeiramente. Ele se arrependeu, mas ele não se converteu verdadeiramente. Então, ele se enforca, consumido pela culpa, mas sem entregar a sua dor a Deus. Ele não entregou a sua dor a Deus, ele não fez confissão do pecado dele a Deus. Por isso que diz que ele não se converte verdadeiramente, ele não se arrependeu, porque ele não confessou em nenhum momento. Em nenhum momento ele disse, Pai, me perdoa pelo que eu fiz. Não, ele não fez isso, a Bíblia não relata que ele fez isso. Então, em Mateus, né, que é o capítulo de amanhã, que nós vamos ler, em Mateus capítulo 27, de 3 a 5, relata que Judas, vendo que Jesus foi condenado, né, trouxe ali um arrependimento profundo, e arrependido ali daquelas moedas, ele foi se enforcar, tá bom? Judas conviveu com Jesus, certo? Viu milagres, ouviu verdades eternas. Ele ouviu verdades eternas ali, mas nunca entregou o coração dele de verdade. Ele não quis se converter, caminhando com Jesus. Ele tinha aparência de discípulo e Jesus sabia, mas por dentro alimentava um espírito contrário ao reino. Entende? Ele caminhou com Jesus, viu os milagres, ouviu verdades, aprendeu, assim como todos os outros. Mas ele não mudou, ele não quis mudar, ele só tinha aparência de discípulo por dentro, por fora, perdão, mas por dentro ele não fazia o que o reino pedia para que fosse feito. Então ele não foi predestinado à perdição sem escolha, ele teve escolha, por isso ele foi chamado para escolher, mas foi avisado, ele teve chances de se converter, mas ele decidiu seguir outro caminho. Amém? É isso que trouxe pra gente aqui no profundo da explicação desses 2 versículos, né? Você vê em 2 versículos quanto conhecimento nós podemos buscar para conhecer no profundo, né? Da verdade, do conhecimento da verdade, do que o Senhor quer nos trazer aqui através da palavra. Agora, do versículo 17 ao 30, nós vamos ver sobre a última ceia. Jesus comemora a Páscoa. Vamos ler? No primeiro dia da festa dos pães sem fermento,
Os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: onde é que o Senhor quer que a gente prepare o jantar da Páscoa para o Senhor? E ele respondeu: vão até a cidade, procure certo homem e diga: o mestre manda dizer, a minha hora chegou, os meus discípulos e eu vamos comemorar a Páscoa na sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus havia mandado e prepararam o jantar da Páscoa. Quando anoiteceu, Jesus e os 12 discípulos sentaram para comer. E durante o jantar, Jesus disse: eu afirmo a vocês que isso é verdade, um de vocês vai me trair. Eles ficaram muito tristes e, um por um, começaram a perguntar: o Senhor não está achando que sou eu, está? E Jesus respondeu: quem vai me trair é aquele que come no mesmo prato que eu, pois o Filho do Homem vai morrer da maneira como dizem as Escrituras Sagradas. Mas ai daquele que está traindo o Filho do Homem. Seria melhor para ele que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: mestre, o Senhor não está achando que sou eu, está? E Jesus respondeu: quem está dizendo isso é você mesmo. Então ali, durante a celebração da Páscoa, Jesus anuncia que será traído por um dos seus discípulos, né? Então ele institui ali a ceia do Senhor, que simboliza ali o seu corpo, o seu sangue, e ele fala sobre o novo pacto para a remissão dos pecados. Quando ele diz em Lucas capítulo 22, versículo 19, fazei isso em memória de mim. Então, olha só, para quem não entende o que é a ceia, porque foi isso que Jesus fez na Páscoa, ele instituiu a ceia do Senhor, certo? Então, para quem faz porque os outros fazem, tem muitos que fazem porque os outros fazem, sabia? Mas não entende o verdadeiro significado. Entende que é algo bom, mas não sabe o profundo que significa. Então, para quem não entende o que é a ceia, eu trouxe para vocês. A ceia é um ato memorável, é um ato memorial ali, constante da morte de Cristo na cruz. Então, ao participarmos do pão e do vinho, né, que nós fazemos representado pelo suco de uva ali, que nós consagramos o suco de uva como sendo o sangue de Cristo, então nós lembramos ali conscientemente que ele entregou seu corpo e o seu sangue por nós, porque foi isso que ele fez naquela cruz. Ele entregou ali o corpo dele e o sangue dele em sofrimento por nós, por amor a nós, pelos nossos pecados. Então, ao ceiarmos, nós estamos fazendo ali uma renovação dessa aliança. Por isso que o sangue representa a aliança. O sangue de Cristo representa a aliança. Por isso nós ceiamos. Então, em Mateus, como nós estamos lendo aqui no capítulo 26, no versículo 28, que nós ainda vamos ler, ele diz: esse é o meu sangue da nova aliança. Nós vamos ler daqui a pouco sobre isso. Então, na Bíblia, presta atenção, alianças eram seladas com sangue. Então, na ceia, Jesus instituiu uma nova aliança entre Deus e o homem. Uma nova aliança entre Deus e o homem, não mais baseada na lei, mas na graça e no perdão. É isso que Jesus declarou ali. Então, ao participarmos da ceia, renovamos o nosso compromisso com essa aliança. Amém? Outra coisa que faz ao ceiarmos, comunhão entre os irmãos. Então, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 17, está escrito assim: porque nós, embora muitos, somos um só pão e um só corpo, pois todos participamos do mesmo pão. Então, a ceia, ela une a igreja como um só corpo. Quando a igreja
faz a ceia com todos os irmãos, com todos os membros, a igreja, ela une todos daquela comunidade em um só corpo, simbolizando que todos compartilham da mesma fé, da mesma graça e do mesmo Salvador. Amém? Estão conseguindo entender? Outro ato que a ceia traz: exame e arrependimento pessoal. Então, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 8, diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Então, o que pede aqui? O que o Senhor nos pede? Que antes de tomarmos o cálice, tenhamos um arrependimento sincero e genuíno pelos nossos pecados, né? Então, quando você vai ceiar, você deve pedir perdão pelos seus pecados. Pai, em nome do Senhor Jesus, perdão pelos meus pecados. Eu me arrependo de todos os meus pecados conscientes, inconscientes, pelos meus pecados cometidos durante o meu sono. Me perdoa, para que assim eu esteja limpo dos meus pecados, para fazer a ceia em memória de Jesus. É isso que pede aqui. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E depois você faz a ceia, tá bom? Então, antes de participar da ceia, nós somos chamados a refletir, a confessar os nossos pecados e nos reconciliar com Deus e com os outros. E com os outros. Amém? Precisamos estar reconciliados com os outros. Então, a ceia é um momento de santificação na nossa vida e reverência ao Senhor Jesus. Amém? O que a ceia também traz? Esperança. Esperança futura, porque ela anuncia a volta de Jesus Cristo. Em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26, diz assim: todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Está escrito. Amém? Então a ceia também aponta para o futuro. Ela proclama a segunda vinda de Cristo e nos lembra que haverá um grande banquete eterno no reino de Deus. Amém? Então, a ceia do Senhor é uma lembrança do passado, que nós vamos ceiar nos lembrando do passado de Jesus, que foi a crucificação. Ela nos traz essa lembrança, então nós fazemos isso em memória de Cristo. Ela traz uma vivência presente hoje na nossa vida, que significa a nossa comunhão com Deus e o nosso arrependimento pelos nossos pecados. E ela nos traz uma esperança futura, que é o retorno de Cristo. Vocês tinham conhecimento ao fazerem a ceia? Vocês tinham esse conhecimento? É uma bênção poder buscar o conhecimento, não é? Então, participar da ceia é declarar com fé diante de Deus de que Jesus morreu por mim, vive em mim e voltará para mim. Amém? Olha só, se você tá com uma caneta, escreve aí. Ou quem puder, escreve a frase para que os outros copiem. Jesus morreu por mim, vive em mim e voltará para mim. É isso que nós estamos dizendo ao participar da ceia. É isso que nós declaramos. Em nome de Jesus. Amém? Que coisa linda, né? Então agora vamos ler sobre a ceia do Senhor. Deixa eu ver aqui. Sobre a ceia do Senhor. Vamos lá. Do versículo agora 26 até o 30, tá? Nós vamos ler ele agora. Do 26 ao 30 diz assim: enquanto estavam comendo, Jesus pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e o deu aos seus discípulos, dizendo: peguem e comam, isso é o meu corpo. Em seguida, pegou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. A quem Jesus agradeceu? A Deus. Depois passou o cálice aos discípulos, dizendo:
bebam todos vocês, porque isso é o meu sangue, que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. O sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Então aqui agora nós estamos lendo para confirmar tudo que nós viemos buscar de conhecimento sobre a ceia. Então nós agora estamos lendo para testificar o conhecimento que nós recebemos. Ó, eu afirmo a vocês que nunca mais beberei desse vinho até o dia em que beber com vocês um vinho novo no reino do meu Pai. Então eles cantaram canções de louvor e foram para o Monte das Oliveiras. Vocês vê como é lindo? Como é lindo quando... Por que eu quis explicar sobre a ceia? Né? Sobre ali o jantar de Páscoa, o que era uma ceia? Antes de ler. Porque quantas vezes nós já lemos isso? Ou já ouvimos na nossa igreja essa leitura? E quantas vezes nós tivemos esse entendimento de agora? Talvez algumas de vocês nunca ouviu no profundo dessa explicação. Porque muitas vezes os dizeres se tornam repetitivos e a gente não ouve no profundo do entendimento, no profundo da essência da palavra e do amor de Jesus. Então aqui a ceia do Senhor, ela foi colocada entre nós para tudo isso, para nos lembrar que Jesus morreu por mim, que Ele vive em mim e que Ele voltará para mim. Então, por isso é preciso que eu me arrependa, que eu viva em comunhão, sempre ceando ali na minha igreja, né? Cada um na sua igreja. É um exame ali de arrependimento íntimo nosso. Nós não devemos ficar carregando ofensa de ninguém, porque Jesus não levou ofensa de ninguém. E olha que pessoas ofenderam Jesus, hein? Ele perdoou a todos. Essa renovação de aliança nos engrandece. Então é isso que trouxe aqui pra gente do versículo 26 ao 30, tá bom? Como é poderoso. Jesus disse, Ele disse, bebam todos vocês, porque isso é o meu sangue, representado pelo vinho ali, que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. O sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. A aliança entre Deus e o homem. É isso que Jesus disse. Amém? Que coisa mais linda. Agora vamos então Jesus ele foi, depois de fazer a ceia, ele foi para o Monte das Oliveiras. Amém? Então agora do versículo 31 até o 35, vai trazer para nós sobre a predição da negação de Pedro, quando Jesus avisa Pedro. Quando diz assim, ó: e Jesus disse aos seus discípulos, essa noite todos vocês vão fugir e me abandonar, pois as escrituras sagradas dizem, matarei o pastor e as ovelhas serão espalhadas. Mas, depois que eu ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Então, Pedro disse a Jesus, eu nunca abandonarei o Senhor, mesmo que todos o abandonarem. Mas Jesus lhe disse, eu afirmo a você que isso é verdade. Nessa mesma noite, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece? E Pedro respondeu, eu nunca vou dizer que não o conheço, mesmo que eu tenha de morrer com o Senhor. E todos os outros discípulos disseram a mesma coisa. Olha só. Lendo agora, aqui de novo, né, porque eu já li ontem, eu tive uma atenção que quando está escrito aqui, então Pedro disse a Jesus, eu nunca o abandonarei, Senhor, mesmo que todos o abandonem. Na minha Bíblia, e eu tenho certeza que na de vocês também, observem isso, é o versículo 33. E o 3 na Bíblia é um número de confirmação.
É o número da confirmação. Todas as vezes que Jesus quis deixar uma confirmação diante da passagem dele, sempre ele fez 3 vezes. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? 3 vezes ele perguntou, né? Assim como ele disse que Pedro negaria ele 3 vezes. Então, agora, nessa hora, o Espírito Santo me mostrou no versículo 33. Amém? Então, aqui, olha só. Jesus, ele fez o quê? Ele prediz, ele antecipou, avisou antecipadamente que todos os discípulos o abandonariam. E especificamente que o Pedro negaria ele 3 vezes antes do amanhecer, ainda naquela noite. Então Pedro insiste ali que jamais negaria e que morreria por Jesus. Mas nós sabemos que não foi isso que aconteceu. Então por quê? Por que Pedro negou? Por que os discípulos fugiram? Porque é muito fácil a gente ler e pegar a história e pronto. Não, vamos buscar. Por que os discípulos abandonaram Jesus? Por medo? Medo de serem presos e mortos também. Então os discípulos sabiam que as autoridades estavam perseguindo Jesus e que ele seria condenado. Os discípulos tinham consciência disso. Então quando eles viram os soldados chegando com espadas e tochas, como relata em João 18, temeram por suas próprias vidas. Então olha lá, os olhos de João, outro discípulo de Deus, no capítulo 18, quem está com a Bíblia procura para grifar, capítulo 18, conta, aqui conta, no versículo 10. Aí Simão Pedro tirou a espada, atacou o empregado do grande sacerdote e cortou a orelha direita dele. E o nome do empregado era Malco. Só um exemplo que trouxe aqui. Então, em João, conta que eles até tentaram reagir. Aqui no caso que Simão Pedro, né, tentou reagir lutando. Até Jesus repreendeu ele por causa disso. Então, eles ficaram confusos. Porque eles não podiam lutar. Eles não podiam lutar para defender. Jesus não deixava. Então, imagina a confusão. O medo pela confusão que o corpo humano, a mente humana tem. Então, assim como diz em Marcos também, capítulo 14, versículo 50, todos o deixariam. Todos eles deixariam Jesus e fugiriam. Por quê? Porque, olha só, eles acreditavam que eles eram o próximo da lista. Nós vamos ser o próximo. Jesus vai ser o primeiro, nós vamos ser os próximos. Por quê? Porque eles estavam diretamente ligados a Jesus. Então, havia ali neles uma incompreensão dos planos de Deus. Apesar de Jesus ter anunciado várias vezes a sua morte e a ressurreição dele, eles ainda não esperavam que isso fosse acontecer. Eles esperavam que o Messias seria algo político e glorioso. Era isso que eles relutavam o tempo todo. Então, a prisão de Jesus quebrou as expectativas dos discípulos e os deixou confusos. Então, eles ali em Lucas 9, 44 e 45, mostra que eles não compreendiam bem, eles não compreendiam direito o que ele dizia sobre sofrer. Quando Jesus dizia que ele sofreria, os discípulos não compreendiam bem. Porque olha só como que eles pensavam. Como que o Filho de Deus está sendo preso? Isso não era para acontecer. Então eles pensavam, como que pode o Filho de Deus passar por sofrimento? Porque é o Filho de Deus. Isso não pode acontecer. Ele não pode ir preso, ele veio para outras coisas, ele veio para nos salvar. Então eles não conseguiam ter o entendimento que precisava. Por quê? Porque eles estavam pensando com a mente humana e não com a mente espiritual em Deus. Então houve uma falta de preparo espiritual. E a palavra de Deus mostra isso, e nós vamos ver agora. Então, Jesus havia pedido o que para eles antes dessa hora? Jesus havia pedido que orassem com ele no Getsemane, antes da crucificação. Mas eles fizeram o que? Lá no Getsemane, que nós vamos ler daqui a pouco.
Eles dormiram. Lembra? Jesus chamou eles para orar e eles dormiram. Está escrito aqui, ó, nos próximos versículos nós vamos ler. Então eles estavam espiritualmente fracos no momento mais crítico de Jesus. Eles estavam fracos. No momento mais crítico que Jesus mais precisaria deles, eles não tinham o preparo espiritual. A fuga ali que aconteceria mostraria como a carne venceu o espírito. A carne venceu o espírito ali, quando eles fugiram e deixaram Jesus naquele instante, tá? Então a reação humana deles ali foi impulsiva e emocional e não espiritual. Foi completamente reação humana. Então Pedro, como eu li agora, até tentou reagir com a espada. Em João 10, como eu li. Mas Jesus o repreendeu. Não, isso é uma reação humana. Não podemos trabalhar dessa forma. Não podemos fazer desse jeito. Então isso deixou eles mais confusos ainda. Entende? Eu não posso lutar, eu não posso defender o meu Senhor. A única maneira que eu sei defender o Senhor é com a espada. Então eu vou fazer o quê? Eu vou fugir. Imagina a mente deles. Então, com essa desorientação por conta da mente humana, eles não entenderam que Jesus estava se entregando voluntariamente. Eles não conseguiam entender que a entrega de Jesus estava acontecendo voluntariamente, tá? O cumprimento das Escrituras, em Zacarias, capítulo 13, versículo 7. Fere o pastor, espalhar-se-ão as ovelhas. Então, Zacarias disse isso lá no Antigo Testamento, mas nós vimos aqui também, agora, no versículo 31, quando diz: essa noite todos vocês vão fugir e me abandonar, pois as Escrituras Sagradas dizem: matarei o pastor e as ovelhas serão espalhadas. Então aqui Jesus está citando o que Zacarias tinha dito no Antigo Testamento, que ao matar o pastor as ovelhas fugiriam. Então Jesus citou essa profecia, mostrando que a fuga dos discípulos também fazia parte do cumprimento do plano divino, e para mostrar que como a falta de, como que é a palavra? Acabei de dizer, preparo espiritual. Como a falta de preparo espiritual confunde a mente humana. Por isso nós precisamos estar preparados todos os dias, o tempo todo, para que não haja confusão na nossa mente, para que a gente não seja enganado pelo inimigo. Amém? Por isso é tão importante a gente não descuidar. Não devemos dormir a hora que a gente deve estar orando, porque foi isso que os discípulos fizeram. Eles dormiram. Amém? Então, a fuga dos discípulos revela que sem o Espírito Santo, escreve isso, sem o Espírito Santo, mesmo os mais próximos de Jesus são frágeis. Eles caminhavam com Jesus, mas eles dormiram na hora que era para orar, para receber o Espírito Santo. Então eles se tornaram frágeis. Mas também mostra algo poderoso, que Deus usa pessoas imperfeitas. Ele vai usar. Ele usa a minha vida, Ele usa a sua vida, Ele usa a vida de todos, porque Ele dá a oportunidade para todos. Lembra de ontem? Ele dá dons para todos. Ele usa os imperfeitos. Então, após a ressurreição, Jesus fez o que com eles? Os restaurou e os transformou em apóstolos corajosos. Foi isso que Jesus fez sobre a vida deles. Então, minhas irmãs, meus irmãos, nós não podemos dormir enquanto a gente deve estar orando. Nós precisamos ser vigilantes. Como que chama a nossa mente? A nossa mente, como que ela chama? Ela chama mente. Ela mente. Ela mente o tempo todo para nós. Esse é o nome dela. Precisamos buscar o Espírito Santo. Precisamos viver em espírito.
e não pela nossa mente. Ela mente, ela nos engana. Ela faz todo o nosso corpo se desestruturar de medo, se a gente acreditar nela. Por isso, o jejum e a oração é muito importante na vida de quem decidiu caminhar com Jesus. Porque o jejum te santifica, o jejum te purifica, a oração te fortalece, aumenta a sua fé, te aproxima mais da presença do Senhor, e aí você não vai mais pela sua mente. Você vai pelo que o Senhor te direciona, porque no jejum, você mata as vontades do seu corpo e o seu espírito se eleva, e você não é guiada pela sua alma, porque é a sua alma que alimenta as obras da carne. É a sua alma que alimenta todas as vontades mundanas. A sua mente controla a sua alma e o seu espírito é guiado por Deus. Amém? Para você testificar o que eu tô te dizendo. Se você tá passando mal, sei lá, por qualquer coisa. Porque, sei lá, por falta de ar, por exemplo. Tá com um pouco de falta de ar porque por algum motivo. Se você começar a colocar o teu pensamento naquela falta de ar, o teu coração começa a acelerar, bate mais forte, começa a faltar mais ar ainda, daí a pouco você desmaia. Mas se você parar de acreditar no que a tua mente está falando, é claro que a gente tem que buscar sempre apoio médico e começar a clamar ao Senhor. Senhor, por que está acontecendo isso? Se for alguma flecha, eu entrego agora no teu senhorio. Em nome de Jesus. Põe a mão na tua cabeça. Pai, em nome de Jesus. Todos os pensamentos que não provêm do Senhor, todas as flechas de Satanás que está tentando me atacar agora, que o fogo do teu Espírito Santo derreta todas agora, em nome de Jesus. Eu entrego nas suas mãos todos os meus pensamentos que estão me atormentando. Eu entrego ao teu senhorio para que o Senhor cuide de tudo, porque eu quero viver em espírito. E eu declaro que a minha alma não manda no meu espírito, em nome de Jesus. São essas orações rápidas, são essas chaves rápidas, mas em verdade, em espírito, que nos conecta rapidamente ao Espírito Santo e nos tira daquela vibração, muitas vezes demoníaca, que vem sobre a gente. Porque os demônios, eles só precisam de uma fresta de luz. Ele não precisa da porta aberta só toda, não. Ele precisa de um buraquinho de agulha para entrar na tua mente. E esse buraquinho de agulha, sabe o que pode ser? A ofensa que você fica mastigando do que alguém fez para você. Até a ofensa de quem te faz em uma loja, quando você entra em uma loja e você não é bem atendida. A ofensa num trânsito, quando alguém te fecha, que chega a te dar aquele gelo assim, que parece que uma coisa vai te comer. Para com isso. Faz a oração rápida ali. Declara rapidamente um perdão. Eu perdoo esse irmão que me fechou no trânsito. Porque o que ele fez não vai me ofender. Eu perdoo ele, desejo que Deus abençoe ele, que ele tenha uma vida mais calma, que ele não viva nesse estresse, porque isso não vai levar nada para ele, em nome de Jesus. Né? Ainda bem que não bateu no meu carro, que só fechou. Entende como você muda completamente? Não deixe nenhuma fresta de agulha para entrar luz. Imagina que você é uma bexiga, um pano super grosso. E aí você enfia a agulha e solta. Ali você fez uma brecha. Se você põe contra o sol, a luz do sol vai entrar ali, naquele buraquinho. É assim que o demônio entra. É ali que ele começa a agir. É ali que ele começa a agir um pouquinho. Aí você tá com aquela ofensa, você não quer perdoar a vendedora da loja porque foi grossa, nem a pessoa do trânsito que te fechou, aí depois você vai em outro lugar, a pessoa também não te trata bem, pronto, já é 3 buraquinhos, dali a pouco tá um buracão, e dali a pouco a tua mente tá te dominando, e o que acontece? Você se afasta da presença do Espírito Santo, e nós não estamos em tempo disso. Não estamos. Se você for maltratado na loja, não revide, ore, peça para o Senhor levar luz sobre a vida daquela pessoa, porque ela pode estar debaixo de influência demoníaca e ela nem sabe o que ela está fazendo. E muitas pessoas são muito usadas pelos demônios para nos atacar, para nos ferir.
Pra quê? Pra tirar você do teu foco. Põe isso na tua cabeça. As pessoas que são usadas por demônios para te atacar, para te ofender, é para tirar você do teu foco. Porque uma mulher ou um homem que se levanta em jejum e oração, esse sim demônio tem medo. Ele tem, porque ele sabe o poder do jejum e da oração. E aí ele teme. Ali ele tem medo de agir. Porque ele sabe que ele perde. Ele não tem poder contra uma mulher ou um homem que é de jejum e oração. Que o jejum e a oração seja um hábito da tua vida e não só de tempos em tempos. Escolhe um dia da semana. Faz um jejum uma vez por semana na tua vida. De horas, sem alimento, só com líquido. Cada um conhece o teu corpo. Deus conhece o teu coração. Faz o teu esforço e deixa Deus agir. Não atrapalhe o agir do Espírito Santo na tua vida, tá bom? Deixa ele levar você para onde ele precisa que você esteja, em nome de Jesus. Agora, aqui, Jesus no jardim do Getsemane é o último que nós vamos ler, tá bom? E aí nós vamos parar e amanhã nós vamos dar continuidade. Amém? Irmã Damiana, e para outras se tiverem também dificuldade de jejuar. Nós podemos jejuar com coisas, por exemplo, se você tem dificuldade de jejuar com comida, jejua assim, ó. Tira doce e refrigerante por 7 dias. Então, quem está comigo no meu ministério da noite, de terça-feira, no estudo, que é um estudo mais aprofundado, o ministério está com um jejum de 7 dias. Começou na terça-feira, para tirar doce e refrigerante por 7 dias. São só 7 dias. Não é a vida toda. Não é a vida toda. A mente faz o quê? Como que ela chama? Mente. Ela mente. São só 7 dias. A gente não vai morrer de ficar 7 dias sem refrigerante e sem doce. São só 7 dias. Você pode comer todas as outras coisas. Toma suco natural. Toma suco de uva, de laranja. Toma água de coco. Toma água com gás. Toma água com limão. Entende? Então, você pode tirar, aleluia que você está conseguindo, mas quanto mais difícil for, mais o Senhor vai te forjar, mais você vai levantar as espadas contra todos os espíritos de malignidade na tua vida. Quanto mais difícil é um jejum, mais correntes são quebradas no mundo espiritual para que os demônios não hajam na nossa vida. É isso que é importante, entende? Você pode tirar só o pão. Você pode tirar novela. Gente, acho que faz uns 10 anos que eu não assisto novela. Nunca mais. Não faz bom. Não faz bem. Tira o que você gosta. Tira de assistir série. Fala, eu vou parar de perder tempo, sei lá, com as redes sociais. Por 7 dias eu não vou entrar nas redes sociais. Faz um sacrifício por Deus. Faz um sacrifício a Jesus, nós vamos conseguir. Quem precisar de ajuda me chama no particular, tá bom? Que eu vou ajudar, em nome de Jesus. Vamos ler então agora do 36 ao 46 para terminar. Então, vamos lá. Jesus foi com os discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhes disse: sente-se aqui enquanto eu vou ali orar. Então, Jesus foi, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Aí ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição e disse a eles: a tristeza que eu estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando comigo. Ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e orou: meu Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Depois Jesus voltou e encontrou os 3 discípulos dormindo. Olha só. Então disse a Pedro: será que vocês não podem vigiar comigo nem 1 hora?
Vigiem e orem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação. O difícil mesmo é conseguir. Olha o que Jesus disse. É fácil querer resistir à tentação. O difícil mesmo é conseguir. Ou seja, querer é fácil. Difícil é conseguir. É o que nós acabamos de dizer aqui. O jejum não é algo fácil. Se eu contar para vocês o jejum que eu e a minha casa estamos fazendo, vocês vão sentir desejo de todo o coração de fazer o mínimo de esforço. E vocês vão conseguir, em nome de Jesus. Porque o passo da fé, quando você decide fazer um jejum, você já deu o passo da fé. E ali o Espírito Santo vem sobre você e ele vai te fortalecendo. E ele vai te dando força para que você cumpra o propósito que você entregou no altar de Deus. Por isso é importante, ao decidir fazer um jejum, orar e entregar a Ele, pedindo para que Deus te fortaleça para que você chegue ao fim. Porque o diabo vai tentar fazer você desistir, tá bom? Versículo 42. Pela segunda vez, Jesus foi e orou, dizendo: Meu Pai, se esse cálice de sofrimento não pode ser afastado de mim sem que eu o beba, então que seja feita a tua vontade. Jesus voltou de novo e encontrou os discípulos dormindo. Eles estavam com sono e não conseguiam ficar de olhos abertos. E Jesus tornou a sair de perto deles e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então voltou até onde os discípulos estavam e perguntou: Vocês ainda estão dormindo e descansando? Olhem, chegou a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos maus. Levante-se, vamos embora. Vejam, aí vem chegando o homem que está me traindo. Olha só. Meu Deus. Vamos lá. Getsêmani era um jardim no sopé do Monte das Oliveiras, próximo a Jerusalém. Então era um monte próximo à cidade de Jerusalém. Então ali Getsêmani significa a parte... Jesus ficou ali na parte mais baixa, na base do monte, né? Na base da colina ali. É como dizer no pé da montanha, tá? Então a palavra Getsêmani significa prensa, azeite, forja, tá? Simbolicamente forte, assim dizendo, pois ali Jesus seria pressionado emocionalmente. Não é fácil. Como uma azeitona sendo espremida para sair o óleo, para sair o azeite. Assim aconteceria com Jesus. Ele seria pressionado emocionalmente. Então, o que aconteceu ali? Está relatado em outros livros também que nós vamos lendo depois, tá? Tá aqui em Mateus, tá em Marcos e tá em Lucas. Então, nós vamos lendo conforme o estudo vai acontecendo. Então, ali, o que mostrou? O que aconteceu ali naquele monte? Jesus fez quantas orações? 3 orações. Lembra do número 3? 3 vezes para testificar. 3 vezes de confirmação. O número 3 é muito importante. Por isso, muitas vezes em oração, em jejum e oração, muitas pessoas, assim como eu, pedem: Senhor, me prova 3 vezes que é o Senhor que falou. E Ele prova 3 vezes. Senhor, eu preciso de uma resposta em 3 dias, então eu vou fazer um jejum de 3 dias. E aí você faz um jejum poderoso de 3 dias para que o Senhor te responda. E Ele responde. Então Jesus fez 3 orações ali. E elas mostram o quê? Cada oração que Ele fez. A angústia extrema. Jesus estava extremamente angustiado, ele estava aflito, ele estava sentindo uma tristeza tão grande que, assim como ele disse que era capaz de matar ele, de tão grande era a tristeza que ele estava sentindo. Então, ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Foi isso que ele disse aqui no versículo 38. Então, Jesus sente o peso da cruz que viria, mas não só o físico, ele carregaria o pecado do mundo inteiro. Então ele estava sentindo por tudo isso. A segunda oração, o que significava? Um pedido humano e sincero: Pai, se possível,
passa de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, sim a tua. Ou seja, ali ele faz um pedido humano, sincero, porque ele estava aflito. Ele sabia que ele ia ser espremido emocionalmente, mas ele orou com toda a sinceridade, como retrata aqui no versículo 39. Então aqui nós vemos a humildade de Jesus. Ele sabia o que viria, que era o sofrimento, a rejeição, a cruz, e ele orou com sinceridade ali, ele colocou o coração dele humano ali. Não foi fraqueza, foi um clamor autêntico de quem sente dor, mas continua fiel. Ele estava sentindo dor, mas ele continuou sendo fiel, tá bom? A terceira vez que ele voltou lá e orou, foi uma oração de submissão perfeita à vontade de Deus. Jesus foi submisso à vontade do Senhor. Quem somos nós para não sermos submissas à vontade de Deus? Ali, Jesus disse ainda no versículo 39, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres, Senhor. Ali ele declarou a submissão total dele a Deus, o Pai. Então, essa é a essência da oração. Mesmo na aflição, Jesus ali ele se rendeu totalmente à vontade do Pai. Isso torna um modelo perfeito da obediência para a nossa vida. É isso que Jesus demonstrou para nós. Então, vocês entendem a importância do conhecimento da palavra? Por que Jesus passou por tudo aquilo e o que ele viveu até chegar no momento da crucificação por nós? Amém? No livro de Lucas, Lucas registra ali algo muito profundo que eu trouxe para vocês e depois quando chegar lá nós vamos ler de novo, mas eu trouxe aqui rapidamente. Lucas no capítulo 22, versículo 44 diz assim, ó. Olha a visão de Lucas. E estando em agonia, Jesus já estava em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como gotas de sangue caindo sobre a terra. Esse fenômeno é chamado de hematidrose aqui por nós, que é uma condição rara causada por estresse extremo, onde os vasos capilares se rompem e o suor se mistura com sangue. Então vocês vejam só, Jesus não parou, ele não desistiu. Ele sabia o que ele passaria. Por isso ali naquele monte, ele orou por 3 vezes. Porque, como humano, ele saberia que ele sentiria e passaria por todas as dores pela tua vida, pela minha vida, pela vida dos nossos familiares, pela vida do mundo inteiro. Amém? Por isso nós não temos o direito de ficar carregando ofensinha dos outros. Nós não podemos ficar carregando ofensa, nós temos que orar pelas pessoas que ofendem a gente. Porque nós estamos buscando um outro nível de vida espiritual. Nós queremos caminhar com Jesus. Os discípulos estavam presentes? Sim, eles estavam presentes ali, mas eles dormiram enquanto Jesus orava. Ele os chamou para vigiar e orar, mas eles não aguentaram. Os discípulos não aguentaram, como a gente acabou de ler aqui. Então isso revela o contraste, Jesus vigilante e os discípulos fracos. Mas o tempo todo Jesus ali disposto a ensinar, sejam fortes, sejam vigilantes, orem, busquem oração. Então aqui trouxe para nós que a falta de oração, a falta de posicionamento nos deixa frágeis, nos deixa fraco. Não nos dá o posicionamento que nós precisamos estar para o dia que Jesus voltar. Nós precisamos estar alinhados, prontos para receber Jesus. A oração ali naquele monte nos mostra que Jesus não fugiu da cruz, mesmo com medo e dor. Ele nos ensinou que orar é se alinhar com a vontade do Pai, mesmo quando dói. Dói, vai doer, ora. Tá doendo, ora também. Entrega tudo ao Senhor,
Deixa Deus te cuidar, deixa Ele cuidar da tua vida, deixa Ele cuidar do teu caminhar, das tuas finanças, dos teus negócios, deixa Ele cuidar da tua saúde. Esse momento de Jesus no Monte de Getsêmani aqui, esse momento revela que a verdadeira vitória na nossa vida começa no lugar secreto da oração. É no teu secreto com o Senhor. É no teu secreto com Deus que a verdadeira vitória da tua vida vai começar. Busca o teu secreto com o Senhor. Busca o teu momento de intimidade com Deus. Não importa a hora e nem o lugar. Não existe uma regra, tem que ser todo dia 9 horas. Não, não tem que ser todo dia 9 horas. Se você conseguir, amém. É uma disciplina. A disciplina é um dos princípios de Deus. Disciplina. Mas se não dá, não tem problema. O importante é que você tenha o seu momento de intimidade no secreto com o Senhor. Amém? Hoje nós paramos por aqui. É um capítulo muito grande, né? Ele vai até, olha só, nós lemos até o 46 e ele vai até o 75. Então é um capítulo grande. Então, para que a gente viva essa riqueza do conhecimento, nós vamos fazer em 2 partes. Amém? Vamos orar para finalizar o estudo e iniciar o nosso dia em nome de Jesus. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu declaro que toda honra e toda glória é do Senhor e sempre será. Eu consagro ao Senhor esse ministério. Esse ministério é do Senhor. O Senhor tem total liberdade de nos direcionar aos estudos todas as manhãs, como nós estamos fazendo aqui. Eu me coloco diante da presença do Senhor agora e te agradeço, Pai, em nome de Jesus, por tudo que o Seu Espírito Santo tem derramado sobre a nossa vida a cada dia. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor receba cada uma de nós agora na Sua presença e nos dê a Sua bênção. Derrame sobre a nossa vida, Pai, o Teu amor, a Tua paz, a Tua sabedoria, Senhor. Dai-nos o direcionamento diante de todas as nossas ações do dia de hoje, diante de todas as nossas negociações, diante das nossas tarefas, Senhor, do nosso dia. Espírito Santo de Deus, chame-nos para um momento de arrependimento nesse dia de hoje. Traga no nosso coração todo aquele irmão, toda aquela irmã a quem nós devemos liberar o perdão por coisas pequenas. Nós estamos tendo conhecimento que não temos o direito de carregar nenhuma ofensa. Nós precisamos liberar o perdão. Jesus nos amou primeiro. Ele entregou a vida dele por nós. E o que nós precisamos fazer aqui é levar esse amor às outras pessoas que não conhecem Jesus da forma como nós estamos conhecendo, meu Pai. É isso que nós te pedimos, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Cobre a nossa vida com o teu manto. Dai-nos a proteção do céu, Senhor. Protege a nossa vida, protege a nossa casa, protege os nossos negócios, Senhor, as nossas finanças. Nós consagramos ao Senhor tudo que nós temos, a nossa casa, os nossos bens, o nosso dinheiro, a nossa vida, Senhor. Nós consagramos tudo ao Senhor, porque tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Querido Espírito Santo, caminha junto de nós, não nos deixe cair em erro. E se assim, mesmo assim, cairmos por sermos falhos, chame-nos rapidamente ao arrependimento, toca-nos de forma sobrenatural, que nós possamos rapidamente entender que o ato não foi bom e que nós possamos nos arrepender verdadeiramente em nome de Jesus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós pedimos para que o Senhor forge a nossa mente e o nosso coração, para que a nossa mente e o nosso coração cada dia mais se assemelhe como a mente e o coração de Cristo. Que os nossos pensamentos sejam bons e de paz, que o nosso coração seja humilde, ensinável, generoso,
que as nossas mãos possam ser estendidas a todo aquele que precisa do mínimo para sobreviver, Pai. É isso que nós te pedimos. Declaramos que somos fracos, declaramos que somos totalmente dependentes do Senhor. Nós precisamos do Senhor para tudo na nossa vida. Nós não podemos fazer nada sozinhos. Sozinhos nós não somos nada. Não temos força, não podemos fazer nada. Somos vazios. É isso que nós declaramos. Nós reconhecemos isso diante do Senhor. Por isso, meu Deus, não nos deixe. Nos chame para mais perto cada dia mais. Por isso nós estamos aqui. Queremos entregar o nosso coração e o nosso espírito ao Senhor. E que a nossa alma se cale diante das nossas ofertas ao Senhor como oração e sacrifício através do jejum. É o nosso espírito que governa a nossa alma e não a nossa alma que governa o nosso espírito. Que toda obra da carne caia por terra agora em nome do Senhor Jesus. A nossa mente está sendo protegida agora com o capacete da salvação das cortes celestiais. E eu declaro em nome de Jesus que toda flecha de Satanás que vier sobre a nossa mente será derretida pelo fogo do Espírito Santo que está envolvendo esse capacete da salvação. Em nome de Jesus, revisto-nos agora também, Senhor, com a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as botas do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito. Em nome de Jesus, estando revestidos com a sua armadura, meu Pai, das cortes celestiais, nós estamos prontos para viver o dia de hoje, debaixo da tua glória, debaixo da tua poderosa proteção. É esse o desejo do nosso coração. Não seremos mais enganados, nem por homens, nem por Satanás, porque nós estamos buscando o conhecimento da tua palavra e o conhecimento nos traz a verdade, meu Deus. Obrigada por isso. A verdade aumenta a nossa fé, Senhor. Obrigada por isso. Toda honra e toda glória ao Senhor, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Jesus. Obrigada, meu Jesus, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigada. Obrigada, Jesus. Obrigada a todos vocês. Obrigada por mais uma manhã de estudo. Obrigada por vocês estarem com o coração rendidos na presença do Senhor, por estarem com o coração aberto, buscando um conhecimento, buscando que vocês estejam em conexão com o Senhor cada dia mais. Amém? Que vocês possam fazer o ID do Pai, o ID que Jesus pediu. Levem o Evangelho, espalhem a palavra, levem a palavra de Deus ao coração de todo aquele irmão ou irmã que estão aflitos, que estão ali sem direção, né? Você olha e vê aquela pessoa precisa de um direcionamento, chama o Espírito Santo para te conduzir. Lembra que nós estudamos? Na hora certa, no lugar certo, o Espírito Santo vai te dar a palavra certa para que você diga àquela pessoa. Então deixa o Espírito Santo te usar. Não atrapalhe o agir do Espírito Santo. Amém? Deus te abençoe. Amanhã nós vamos dar continuidade a esse mesmo capítulo. Amém? Tenha um bom dia. Tchau. Até amanhã.